no ar com mais um Funimation TV, o nosso espaço para falar de anime, mangá, o mundo da cultura pop japonesa no geral e da programação da Funimation. Eu sou Leonardo Kitsune. E eu sou Mai Fujikaki. Ontem vocês tiveram um pouquinho, né, da entrevista com o Fábio Campos, o diretor de Assassination Classroom. E hoje a gente vai continuar com a entrevista com o elenco, né, Kitsune? Especialmente com o protagonista, né, que é o Spencer Tots. Isso. Hoje a gente vai ver a parte 2 de 3 da entrevista com o pessoal do Assassination Classroom. Hoje tem bastante do Spencer, não tem mais o Fábio Campos. Professor Koro. E um pouquinho também da Marina Santana, que é o Nagisa, que é uma voz, uma dubladora para o Nagisa. Eu não sabia que era uma menina. A gente vai falar, Nagisa? exatamente, a gente vai falar um pouco mais disso aí na entrevista depois. Mas enfim, por enquanto, vocês ficam com essa parte aqui da entrevista. A gente volta daqui a pouco e tem muito mais coisa pra gente mostrar sobre dublagem aqui na Funimation TV. E a gente já volta. Então vamos lá. Gente, vocês estão muito bem, eu tô impressionada. Como eu falei, depois que eu mudei pra dublagem de Assassination, deu um outro tom. Tipo, a obra do Assassination já é maravilhosa, mas dublada por vocês está divina, assim. Ah, que bom, fico feliz em saber, porque é esse o ponto, né? A gente conseguir trazer a obra mais para próximo da cultura e das piadas e das ideias e aquilo fazer mais sentido no geral, né? Então, ouvir um feedback desse é o grande lance. E Spencer, como assim? Você é Silvio Santos, você faz um momento no National Geographic ali, é incrível. Tem de tudo, né? Tem até o Meteoro de Pegas, lá o Seiya, tem o Bob Esponja. Que é isso? Tem o Deadpool, tem Bob Esponja, tem de tudo. E é legal isso que o Fábio falou, né? Que vocês tiveram muita liberdade pra interpretar, né? Pra fazer essa... Eu nunca vi uma liberdade como essa, na verdade. Eu dublo, vai fazer 18 anos que eu dublo no ano que vem, e eu nunca vi a liberdade que a gente teve nesse anime. Eu nunca vi isso. Em 18 anos quase 18 anos de profissão, o nível de liberdade ali foi tão extremo que eu confesso que foi até difícil no começo você ter tanta liberdade, ser tão tem um limite. E acredito que deve ter sido o primeiro personagem seu que a boca... Ai, olha que lindo, ele tá ali, o professor Koro tá junto, que gracinha. Então, e essa boca, né? Deve ter sido o primeiro personagem que não mexia a boca. Facilitou muito o seu trabalho nesse ponto? Não foi o primeiro, né? Mas, assim, certamente fica muito mais fácil. Ele mexe a boca, o problema dele é que ele mexe a boca às vezes. Então a gente vai fazendo sem boca, né? Vai fazendo a coisa livre. E às vezes ele vai lá e dá uma batidinha assim, aí tem que respeitar, né? Não tem jeito. E às vezes ele aparece na forma humana, né? Uma ou duas vezes, e também tem que respeitar. Mas no geral é muito mais fácil, claro. Você pode dar muito mais esforço na interpretação do que na sincronização. É que nem dirigir um carro manual e um carro automático. Você não precisa pensar na embreagem, é mais fácil, né? E você já conhecia o professor Koro? Já conhecia Assassination Classroom? Eu não conhecia, eu não sou um grande consumidor de anime. Na verdade, eu não assisto televisão. Eu quase nunca assisto televisão, não assisto nada do que eu faço. E é uma coisa pessoal, é como assim, eu falo assim, o médico que trabalha o dia todo na frente dos pacientes, quando chega em casa, ele não quer cuidar de alguém em casa, né? Então a mesma coisa acontece, pelo menos comigo. Passo, sei lá, 8 horas por dia trabalhando na frente da TV, fazendo as mídias. Quando chego em casa, não quero fazer isso. Então, eu não sou um grande consumidor de mídia. E não conhecia Assassination Classroom. Talvez se eu conhecesse, eu tivesse um pouco mais de receio de fazer algumas piadas. Porque quando eu cheguei para fazer o trabalho, o Fábio me contou a história. Eu falei, nossa, mas que coisa mais perdida, sem pé nem cabeça. Qual é a lógica dele morrer no final? Sem noção nenhuma. Qual é a lógica do objetivo ser matar o cara? Mas aí eu fui entendendo, porque na verdade o Nagisa é o grande... ele que explica tudo, né, na história. Então eu fui fazendo a coisa sem entender como que isso ia ser explicado. E aí assistindo, assim que a coisa ficou pronta, assim que eu descobri o quanto o Assassination Classroom era importante, o quanto o Koro era relevante no mundo de anime, eu falei, quer saber, agora eu vou assistir, né? Então eu maratonei, como disse o Fábio agora há pouco, assisti tudo em poucos dias e achei sensacional. Achei a Nagisa sensacional. Eu já conhecia a Marina, aliás, a Marina é sempre espetacular, eu só elogio ela, mas foi uma surpresa para mim. Se eu soubesse possivelmente que era tão famoso assim, eu teria tido menos coragem de encarar certas piadas. Imitar o Silvio Santos foi uma coisa assustadora. Falei, será que pode falar da carta? Então, vamos fazer, não é possível.
Isso foi do diretor ou foi ideia sua? Você teve que se adaptar ou não? O Fábio chegou para mim e falou o seguinte: olha, a orientação do cliente é que você, como é uma série de humor, tem muito humor, então você está livre para fazer as adaptações que você quiser. Se eu achar que você passou dos limites, eu te aviso. Se eu tiver uma ideia melhor, eu proponho. Então foi muito tranquilo. A maior parte das coisas bizarras, perdidas, totalmente perdidas, iam vindo na cabeça. Tem referência a Chaves, tem referência a Dragon Ball, tem referência a tudo que eu consegui imaginar ali. Tem uma hora que ele fala, eu não acredito que eu errei. Que burro! Então, totalmente, sabe? Você, então, na hora que teve que fazer o Silvio Santos, você já era acostumado a fazer? Ou você falou que foi um pouquinho diferente, né? Teve que aprender. Tudo improviso. Eu já quem não imita, né? A gente imita um pouquinho de tudo. Mas eu ouvi que ele fazia uma espécie de um show quando eu ouvi a primeira vez, ele fazendo, eu já percebi que ele estava fazendo uma espécie de um apresentador de televisão naquela hora. Quando ele falou apresentador de televisão, quando eu percebi uma coisa, mas você vai querer falar, vai, eu sei, agora já é. Ficou demais. E Marina, eu nunca imaginava que o Nagisa era uma menina. Assim, tá aquele andrógeno ali, né? A gente não sabe muito bem o gênero certo dele, mas que a dubladora é menina, que legal, gostei muito de saber. E legal que na história dele também tem gente que fica na dúvida, né? Sim. Se ele é menino ou menina. Então, já criou uma relação aí com essa ideia, né? E como eu estava te contando antes, em relação ao teste que eu tinha feito no primeiro dia de gravação, o Fábio pediu um ajuste de voz. Falou, eu quero um pouquinho mais velho. E aí foi onde eu consegui essa oportunidade de fazer um personagem grande, de sustentar por bastante tempo uma voz alterada nesse sentido. Eu já costumo gravar bastante voz alterada, menino bem mais novinho, voz caricata, enfim, tem, sei lá, já dublei tem até cachorro, dublo labrador. Então, foi essa oportunidade de fazer essa voz específica num trabalho grande. Porque às vezes também são vozes diferentes em personagens pequenos, e aí você não encontra a grande dificuldade, que é fazer aquilo num texto muito grande ou por horas de gravação, muitas horas de gravação. Então exigiu até um estudo específico para sustentar aquele registro de voz com tranquilidade, ter uma dicção mais tranquila, ter uma leveza na forma de falar para não parecer aquele trabalho que tem muito esforço só para acontecer, sabe? Então, para trazer essa naturalidade, depois do primeiro dia de gravação que eu entendi aonde a gente estava chegando, o que aquilo ia virar e tal, eu falei, eu vou estudar. E fui. Você viu agora a entrevista com o Spencer Totti, e que incrível, o cara também, ele é estudado, ele fez direito, ele tipo, é mestre em direito, como assim? O homem é um gênio. Um gênio, não só talentoso como ator, mas também, né, na área de jurídica, que interessante, né? E é muito legal a gente ver quando os caras adotam a história, né? Na entrevista do Fábio Campos teve um pouco falando que ele não ensaiava. Na dublagem, o que ele quer dizer com isso é a questão de você ouve o áudio, aí você tenta uma primeira pra ver como fica, e aí depois você vai pra valer. O Spencer ia ouvindo, ia fazendo, ia gravando e ficava. Era numa tacada só. E assim, eu tenho pouca experiência de dublagem. Fazer isso é difícil pra caramba. E o resultado... é talentoso, ele tem também um pouco aquela coisinha do Professor Coro, eu acho, né? Então, até tem nele, então já fica mais fácil. O resultado ficou como se ele tivesse estudado o texto por anos aí, ficou um ótimo resultado. Ficou melhor que o original. Então, eu não sei nem se eu quero algum dia conferir o original. Já tá naquele estágio de Assassination Classroom em português pra mim. Eu não quero saber de mais nada. E a gente teve uma palhinha da parte da Marina. Amanhã a gente vai ter mais amanhã, Tem mais Marina Santana, que é o nosso Nagisa. Por enquanto, a gente fica com Attack on Titan. E amanhã tem mais as entrevistas com o elenco de Assassination Classroom. A gente já volta. A gente já volta.
final da primeira temporada de Attack on Titan, tanto é que teve um cliffhanger fortíssimo ali, né? Quem diria que teria titãs dentro da muralha? Pois é, e assim, tem que considerar que a muralha tem acho que 50 metros. O titã colossal é o único titã que é um pouquinho maior do que a muralha. Significa que todos os titãs dentro da muralha, se é que tem mais de um, será que aquele é único? Eu não faço ideia. Tem que ser mais ou menos daquele tamanho. O que é bizarro. E é bizarro, inclusive, a gente lembrar que esse episódio abre com a igreja. Sim, é bem interessante essa parte, porque eles têm má fé nas muralhas, né? Isso. A muralha é um símbolo religioso para aquela igreja dentro das muralhas. E aí tem titãs dentro das muralhas. Então, qual é a relação de uma coisa com a outra? São coisas que vão ser abordadas ou não, será? Não sei, porque Attack on Titan é cheio de manter segredos, né? Não, mas vai ter. Será que não? É impossível na segunda temporada, né? Pelo amor de Deus! Deixa segurando a gente aí no final, pô. Mas tem uma coisa que Attack on Titan faz é deixar a gente segurar a gente ali no mistério. Com certeza. E teve aquela luta da Titã Fêmea com o Eren, né? Exatamente. Então é uma coisa que eu fiquei pensando também, porque Attack on Titan funcionava com uma lógica de filme de zumbi. São monstros que existem. Então, eles estão atacando, a gente tenta sobreviver. Só que agora, os titãs, a gente sabe, pelo menos 2, tem alguém ali dentro. Então, alguma motivação tem que ter. Qual é a motivação da Annie, por exemplo? Ela tá fazendo aquilo porque ela quer atacar as pessoas? Ela estava infiltrada ali dentro? Por quê? Então tem muitas coisas aí. Attack on Titan tá eternamente levantando perguntas pra talvez alguma hora responder. Ela é um pouquinho triste, né? Normalmente, ela é meio assim, cabisbaixa, né? Então não é tão animada. E também teve aquele lance do Armin, quando ela pegou... Então tem muitas coisas na personagem da Annie que quando a gente vai ver agora que ela é um cristal? Porque ela se fechou naquela pedra. Ela vai sair daquela pedra algum dia? Fica aí o mistério. Gente, okay. Que maravilha. Não, quem diria isso em TV aberta, né, Kitsune? Maravilhoso, maravilhoso. Anime na TV aberta! Agora tem mais. Assassin's Creed Classroom, meu xodózinho. A gente já volta. Agora, professor Goro, vamos dar início à sua batalha final. Professor Goro, comparado a mim, você é fraco. Kimi no koto bakari omotte ru, hoka no koto mienaku natte ru. Kanazu sono haat o itomeru. Chikau いけてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし無茶ぶりもクリアしてきたはずいける自信満ちる調子ついたその時いつだってこうやって突き落とされてしまうのさ辛辣でシリアスな君の声が刺さってくる何千回何万回僕の形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくだけ Question, question 僕は Question, question 一体 Question, question 君の何を知っていたの Question, question どうして Question, question 君は Question, question こんなに近くて遠いのだろうPrimeiro fazemos mudanças drásticas no campo. E então nós atacamos. É mais fácil prendê-lo primeiro e depois atacar. Eu aprendi suas táticas, como pode ver. Shiro, seu idiota! Então era você que estava por trás de tudo isso? Exatamente. Assim que a criatura começou a perder a confiança dos alunos, seus movimentos ficaram desorientados. Mesmo com as coisas um pouco fora de controle, ele caiu direitinho. Um tolo. Que droga! Esse assassinato é nosso! Por que você sempre joga tão sujo assim? Isso se chama ser um adulto.
O que o Itona tem em seus tentáculos são luvas com pontas afiadas feitas de material anti-professor couro. Toda vez que os tentáculos desprotegidos da criatura tocam nas luvas, ele sofre dano. Mas parece que não é o bastante para acabar com ele. Você perdeu, irmãozão. Agora eu vou matar você. Só preciso resolver um problema. Tô provando a minha força! Que mal que ele é! Sim, muito bem, Itona. Se isso acontecesse antes do primeiro semestre, você já podia ter me matado. Mas seu padrão de ataque é simples. Não importa o quão rápido ou quão forte você seja. Não importa em quantos esquemas o seu guardião pense. Não importa o quão fácil eu me assuste. Na nossa terceira luta, eu já posso ver e me adaptar aos seus padrões de movimentação. Impossível. Não pode ser. Itona! Eu também estudo, sabe? Como é que eu posso ensinar alguém se eu não crescer e aprender a cada dia? Hashtag vida de professor. Agora a gente vai se livrar dessa gaiola de pano perigosa. Experimentar minha forma defensiva perfeita durante a viagem de férias de verão me ensinou uma outra habilidade. Comprimir não só o meu corpo inteiro, mas uma porção dos meus tentáculos para liberar uma explosão de luz! O quê? Lembre-se disso, Itona. Assassinato também é educação. O professor da classe do assassinato fica mais forte a cada vez que ensina! Ah! Por que eu não consigo ganhar? Era pra eu ser mais forte. Agora... É isso mesmo, Shiro. Elevei o meu cosmo. Deixa o garoto com a classe E e vai embora em silêncio. Ah, e... Espalhe por aí que eu não sou ladrão de roupas íntimas, que isso é feio! E se minha mãe fica sabendo? E que, na verdade, eu sou Taça B. B, viu? Eu sou Taça B. Minha cabeça... Itona! Tá me matando! Meu cérebro vai explodir! Com o choque das derrotas sucessivas, os tentáculos estão começando a corroer a mente dele. Aguenta firme, Itona! Esse pode ser o limite dele. Ele não consegue descobrir nem esse meu pequeno esquema. Mas o que ele tá falando? Itona, se isso é tudo que você é capaz, a organização vai parar de pagar. Não é como se eu lamentasse por você, mas temos que reduzir nossas perdas em algum momento para manter o próximo modelo em funcionamento. Isso é um adeus, Itona. Você está sozinho agora. Eita, que o cara tá se esperneando aqui! Peraí! Você vai me deixar sozinho aqui? Pare de brincar de escola, monstro. Tudo que consegue fazer é destruir as coisas. Destruir tudo. Eu não vou aceitar a sua existência. Desejo apenas a sua morte. Não importa qual seja o sacrifício para isso. Tem certeza de que seus queridos estudantes estão em segurança? Cuidado! Não, Itona! Professor Couro! Como podem imaginar, eu tô exausto. Hora de um pequeno descanso. Com células de tentáculos transplantadas para o seu corpo humano, você deve passar por um tratamento de adaptação quase diariamente ou ser atormentado por sintomas de rejeição infernais. Agora que parei com sua manutenção, seus tentáculos vão por fim comer seus nervos de forma dolorosa. Uma pessoa normal morreria de loucura em 3 dias. Foi aqui onde aconteceu o primeiro incidente. Este foi o local onde uma série de ataques a lojas de celulares por toda Kunugigaoka fez a polícia investigar uma potencial conexão com ataques terroristas. Só pode ser ele mesmo. Mas por que loja de celulares? E o que a gente faz, professor? Como professor dele, eu vou assumir a responsabilidade e impedi-lo. Tenho que encontrá-lo e protegê-lo.
tem uma boa noção da personalidade do Shiro. Pra ele, todo mundo é um peão pra se usar e descartar. E não dá pra saber o que um cara assim vai fazer em seguida. Eu acho que seria mais esperto deixar o Itona sozinho. Mesmo assim, eu sou o seu professor. Não abandonar os meus alunos, seja qual for o custo. Quando me tornei o professor, esse foi o meu voto. Não existem atalhos, Itona. Só os que estudam todos os dias e trabalham com integridade vão se tornar mais fortes. Mentiroso. O que será que aconteceu aqui? Como pode isso? Tudo destruído isso aqui. E tá tudo quebrado também. Meu Deus. Como pode? Esquece a hipocrisia. Sem mais rodeios. Ser um mau perdedor me deixa enjoado. Eu quero ganhar. Quero a força pra ser capaz de ganhar. É o seu lado humano que está finalmente aparecendo, Itona. Irmão. Pode me chamar de Professor Koro. Afinal, eu sou o seu professor. Vê se não perde o controle com a gente, Itona. Você já deu um baita trabalhão. Mas a gente vai deixar passar se você vier de boa. Fica quieto. Vamos lutar. Dessa vez, você perde. É claro que podemos lutar. Talvez nós dois, segredos de Estado, possamos encontrar um lote vago em algum lugar. E depois vamos todos estudar formas de me matar enquanto aproveitamos um churrasquinho juntos. Esse povo é persistente, né? Quando ele tá decidido, ele vai até o fundo do inferno pra poder te ensinar. Ei, ó a boca aí! É claro, coloque um estudante na minha frente e o meu instinto é querer ensinar a ele ou ela. Ou eles. O que foi isso? Não dá pra ver! Peraí, isso é pó anti-mim? Deixar o Itona desorientado era parte do plano, Professor Koro. Eu tava tão distraído com a sede de sangue do Itona que eu não percebi. Agora, Itona, seu último trabalho. Itona! Você vai vir atrás dele, sendo professor dele e tudo mais? Professor Koro! Tá todo mundo bem? Mais ou menos. Então eu vou resgatar o Itona. Pro alto e avante! Proteger a gente, diminuir o tempo de resposta da fuga dele. Essa não! Maldito Shiro. Ele acabou só usando a gente. Itona! Raios de pressão pra me atrasar! Não que eu esteja surpreso, mas você é mesmo um tolo, Professor Koro. Eu quero o Itona. Isso mesmo. Você fica fraco quando o alvo não se trata de você. Vai fugir agora? Eu sou o professor dele! Eu não tenho poder. É por isso que até mesmo o meu tutor me abandonou. Bons olhos. Neles eu vejo uma obstinada fixação com a vitória. Crucial para fazer as mais poderosas células que eu já criei. Por que nós dois não fazemos uma dupla, você e eu? Me deixe guiar você pelo caminho da vitória. A sua tenacidade mais a minha técnica somadas dão o poder para conquistar a vitória. Com poder você pode ser mais forte do que qualquer um neste mundo. Eu queria muito ter poder. Então aguentei a dor de receber aquelas células misteriosas. Eu queria muito vencer. Então eu pude me envolver nisso cada vez mais. Mas eu não consegui o que eu queria. E quem eu queria matar agora tá me protegendo. Eu não posso perder pra esses inúteis. Mas o quê?
Isso é aquele tecido antipovo, não é? Por isso a gente tem que acabar com vocês e não com aquele povo. Terasaka, apaga a luz naquela árvore. Pode deixar. Pirralhos! Hã? Eles estão me protegendo, por quê? Não se engane. Nós só estamos irritados com o Shiro. Se o professor não tivesse fugido, a gente teria deixado você pra trás. A Hayami disse, não se engane. Como se ela não tivesse enganada desde o começo. Você quer mesmo ficar assim, Shiro? Se você parar de atirar, a rede vai sair direto da base. Meus alunos, vocês conseguiram! A rede tá derretendo os tentáculos. Vamos tirar você daí. Hora de recuar, Shiro. Nós vamos levar o Itona. Você sempre planeja com cuidado, mas assim que os meus alunos são envolvidos, os seus planos são arruinados. Quanto mais cedo você perceber o óbvio, melhor. Uma classe com um monstro e suas mosquinhas? Que coisa mais irritante. Mas eu assumo que o meu plano precisa de umas revisões em algumas partes. Fiquem com o garoto. Ele só vai viver mais uns 2 ou 3 dias. Espero que se divirtam juntos. Estudos? Integridade? Tudo mentira. No final, ter força é a única coisa que importa. Se o Itona tiver sede de poder e de vencer, suas células de tentáculos vão ficar tão firmes que não vamos poder removê-las. A gente não pode dar um jeito de cortar? Não até nos livrarmos dessa obsessão dele. Por isso temos que saber mais sobre como ele ficou assim. Tá, mas... Eu duvido que ele vá falar alguma coisa sobre a vida dele. Na verdade, sobre isso, eu fiquei curiosa. Por que o Itona estava atrás de lojas de celulares? Então, eu mandei a Hitsu procurar algumas coisas sobre ele. E descobri que o presidente dessa empresa tinha um filho chamado Itona Horibe. Essa pequena empresa fornecia peças de celulares para todo mundo. Há 2 anos a empresa faliu, cheia de dívidas. O presidente e sua esposa sumiram, deixando o filho para trás. Foi então que a gente começou a enxergar o motivo por trás da sede de poder do Itona. É só isso? Ele se transformou em um delinquente por causa disso? Todo mundo se preocupa com alguma coisa. Problemas grandes ou pequenos. Galera, a gente vai levar e cuidar dele. Se ele acabar morrendo, paciência. Veja só, Itona. Até mesmo uma fábrica pequena, como a nossa, pode competir com grandes nomes se trabalharmos com integridade. Mas que monte de merda. Mas por quê? Vocês conhecem todas as nossas técnicas. Se nos deixar... Estudo e integridade são inúteis quando comparados com ter poder. Eu sinto muito, Itona. Vá morar com seu tio. Já era hora, Bela Adormecida. Nós transformamos a rede antiprofessor em uma bandana. Só por precaução. Você não consegue usar nenhum tentáculo, consegue? E aí, por que escolheu lamen? Ele deve estar com fome, né? Ele vai se sentir melhor depois que comer alguma coisa. Então, o nosso lamen não é nojento. Eu sempre digo pro meu pai, mas ele não muda a receita. Tá nojento. A massa tá seca. A sopa usa SMG pra cobrir os cortes do osso do frango. O complemento principal é esse bolinho de peixe que tá oleoso demais. Isso é de 4 gerações atrás, lamen dos anos 50. Esse pirralho sabe do que tá falando! Se eu abrisse uma franquia aqui perto, esse lugar seria engolido. Meu pai pode ter estudado, mas mesmo assim, sofreu uma grande perda. Vamos pra minha casa depois. Nossa tecnologia moderna vai colocar esse lamen velho no chinelo. Como é que é? Tá gostando, Itona? Deixa a velocidade resolver seus problemas. Um estudante sem licença para dirigir, tem certeza? A propriedade é da família do Yoshida. Tá gostando? Dá pro gasto. Beleza, vamos pra minha curva em alta velocidade!
Seu idiota, vai ajudar ele! Vai saber se ele não apagou com um choque de novo! Ah, para! Ele nem deve ter se machucado! Nossa, parece muito divertido. Acorda! Quer dizer, eles são idiotas. O que mais vocês esperavam deles? Pelo menos a Hazama é muito inteligente. Você quer se vingar do Shiro, não quer? O famoso livro sobre vingança, O Conde de Monte Cristo, 7 volumes, 2.500 páginas. Leia isso e alimente a escuridão que existe dentro de você. No final, ele desiste da vingança, então não precisa ler até o fim. Isso é muito complicado! Hazama, tudo que você faz é sempre muito obscuro! E daí? É preciso cultivar escuridão no coração. Será que não tem uma forma mais fácil de animar esse moleque? Ele não é tão inteligente assim. Hã? Ferrou! Ele tá ficando irritado. Deve ter ficado puto porque o Terasaka chamou ele de burro. Não! São os tentáculos! Ele vai tentar nos atacar de novo! Eu não sou como vocês que se contentam com as coisas. Eu vou fazer isso agora. Eu vou matá-lo e a vitória vai ser minha. Oi, Itona. Eu também pensei em matar aquele povo hoje. Mas você não pode fazer isso. Pelo menos não agora. Se livra dessa sua visão impossível. É mais fácil assim. Cala a boca! Essa é a segunda vez. E tá muito mais fraco agora. É mais fácil de agarrar, mas ainda dói bastante. Isso até me lembra a porcaria do lamen do Muramatsu. Aquele polvo mandou o Muramatsu estudar negócios. Um lamen nojento ainda serve, por enquanto. Mas um dia, quando ele assumir o restaurante do pai, seu tempero e habilidade de administração vão fazer aquele buraco crescer. Ele falou mesmo pro Yoshida que pode ser útil um dia. Fala sério, Itona. Vê se não deixa uma derrota atrapalhar você. Segue de cabeça erguida, moleque. E quando o lance é matar aquele povo, não tem que ser agora. A gente pode falhar umas centenas de vezes. A gente só precisa matar o povo uma vez antes de março. E vamos conseguir. Você pode usar o dinheiro do prêmio para comprar a fábrica do seu pai de volta. Então seus pais podem voltar. Eu não aguento isso. O que eu faço até pensar em um plano para vencer? O que eu deveria fazer? Como assim? É só agir feito um idiota, como a gente fez hoje. É só pra isso que a gente tá aqui, moleque. Olha aí que beleza. Que outro idiota seria melhor pra dizer isso, né? Ainda assim, às vezes uma palavra de um idiota é só o que precisa pra deixar as coisas de boa. Então, eu tava sendo apressado demais? Eu acho que tava. Aquela coisa saiu dos seus olhos, Itona. Dá pra remover as células desses tentáculos dolorosos agora. Em troca de um grande poder, você vai ganhar muitos amigos. Você vai vir me matar, não vai? A partir de amanhã? Todo dia a mesma coisa. Como você quiser. Eu tô cansado desse poder e dessa coisa de irmãos também. Ei, você conseguiu. Não vai mais atravessar a parede, né? Bom dia! Essa bandana ficou muito bem, e você? Bom dia! Como é que você tá se sentindo? Eu tô horrível, agora que eu perdi o meu poder. Mas eu não me sinto mais fraco. Eu vou matar você, Professor Koro. E então, o garoto problemático Itona Horibi finalmente entrou pra nossa classe. Ô, Muramatsu, eu tô meio sem grana. Se você me der um lamen, eu prometo que eu não vomito. E ele tá no grupo do Terasaka.